Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de física. E, gente, hoje vamos dar continuidade aos conteúdos que nós vemos nas aulas passadas, tá? Nós vimos o assunto de estudo do movimento, né? Nós vimos o que é referencial, nós vimos o que é espaço, nós vimos como é que determina a variação do espaço, né? Que é só fazer o ΔS, que é o espaço final menos o espaço inicial. Nós vimos como é que determina a velocidade. Lembra que para mim calcular a velocidade é só pegar a variação do espaço e dividir pela variação do tempo. Nós vimos a aceleração, que foi o último assunto, tá? Lembra que para mim determinar a aceleração, eu só preciso pegar a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo. Lembra aí, tá? Nós vimos esses conteúdos, vimos exercícios, questões, né? Envolvendo isso, respondi tudo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses conteúdos ainda, vocês voltam aos vídeos, tá? Que eu fiz de cada um desses assuntos, assistem rapidinho novamente para lembrar. Continuando o assunto, como vocês estão vendo aí no título, nós vamos estudar cinemática dos movimentos uniforme e uniformemente variado, certo? Na aula de hoje nós vamos especificar, nós vamos focar no movimento uniforme. E numa próxima aula nós vamos ver o movimento uniformemente variado, certo? Então vamos lá, gente. A cinemática é o ramo da mecânica que descreve os movimentos dos corpos, por meio de funções, gráficos e tabelas, sem considerar suas causas. Já a dinâmica estuda como os movimentos são produzidos ou modificados, ou seja, estuda suas causas, como veremos nas próximas aulas, tá? Então, na cinemática, nessa parte aí de mecânica, na cinemática, nós vamos estudar o movimento dos corpos, tá? Agora, esse movimento dos corpos, nós não vamos considerar a causa que fez com que esse corpo se movimentasse, certo? Nós vamos estudar o movimento do corpo, mas não estamos preocupados agora em saber como é que esse corpo se movimentou. Como? Por quê? Certo? Se vocês estão vendo essa imagenzinha aqui, gente, olha, na parte de cinemática a gente vai estudar essas formazinhas aqui, ó. Tem algumas delas aqui que a gente vai até utilizar nessa aula. Vamos lá, o que seria movimento uniforme? Certo? Pela própria palavra, pelo título, movimento uniforme. Quando a gente fala a palavra uniforme, não é uma coisa que é aquela coisa que não vai mudar, né? Que vai ficar constante. Uniforme é uma coisa que continua constante, que permanece constante. Então, quando eu tenho um movimento uniforme, é aquele movimento que vai estar sempre numa mesma velocidade e não vai mudar. Por isso que é uniforme. Olha o que está dizendo ali, ó. Movimento uniforme é o deslocamento que ocorre em linha reta e com velocidade constante. Assim, percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. No movimento uniforme, não há aceleração. Certo, gente? Então, quando eu tenho um movimento uniforme, é aquele movimento, é o movimento que um corpo faz, que um móvel faz, onde a velocidade vai ser constante. Então, se a velocidade é constante, ele vai percorrer um espaço em um determinado tempo, assim como o mesmo espaço em um segundo determinado tempo, mesmo espaço no terceiro determinado tempo e assim por diante. De uma forma mais simples, eu vou sair do quilômetro zero, tá? E vou começar a movimentar meu carro, ele está numa velocidade constante de 50 km por hora. Está numa velocidade constante de 50 km por hora. Tá? Então significa o quê? Que depois de uma hora ele vai percorrer 50 km. Depois de mais uma hora, ele vai percorrer mais 50 km, ou seja, já percorreu 100. Depois de uma hora, de mais uma hora, né? Ele vai percorrer mais 50, ou seja, já percorreu 150 km. Em mais uma hora vai percorrer mais 50, em mais uma hora mais 50. Ou seja, a velocidade é constante. O espaço percorrido em um determinado tempo vai ser o mesmo para cada intervalo de tempo. Tá? Porque a velocidade é constante. Então, ele vai sempre percorrer a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Isso seria movimento uniforme. Tá? Eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar para vocês. Não sei se vai dar para entender. Então, essa bolinha aqui representa um móvel. Tá? Então, observa que esse móvel está em movimento. Então, ele está fazendo esse movimento para a direita. Certo? E
ele tá percorrendo um espaço, não é? Se ele sai daqui até aqui, né, dessa primeira bolinha para essa segunda bolinha, ele percorreu esse espaço, olha aqui embaixo, ó, ΔS, a variação do espaço, o espaço percorrido. Esse espaço percorrido foi percorrido em um tempo, esse ΔT. Então, vamos supor que esse espaço aqui percorreu em 5 segundos. Se vocês observar aqui, desse ponto aqui, desse momento para esse próximo momento aqui, ele percorreu o mesmo espaço. E o intervalo de tempo foi o mesmo. Ó. Se nesse primeiro intervalo de tempo aqui foi 5 segundos, observa que nesse aqui também vai ser 5 segundos. Por quê? Porque o espaço percorrido foi o mesmo. Se a gente observar, vai acontecer sempre isso. Porque a velocidade é constante, a velocidade sempre está sendo a mesma coisa. Tá? Se ele está a 100 km por hora, sempre, em todo intervalo de tempo que passar, ele vai continuar nessa velocidade de 100 km por hora, porque a velocidade é constante. Tá, gente? Então, isso é movimento uniforme. Vou ter um exemplozinho aqui, ó. Suponha que um veículo mova-se em movimento uniforme com velocidade de 30 km por hora. Em um intervalo de tempo de 30 minutos, ou seja, 0,5 hora, esse veículo desloca-se 15 km. Em 60 minutos, que é uma hora, desloca-se 30 km. Em 2 horas, portanto, 60 km. Por quê? Porque a velocidade é constante, então está percorrendo um espaço em um intervalo de tempo sempre constante, tá? Sempre vai aumentar constantemente. Todo movimento uniforme é retilíneo. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, um movimento, esse móvel ele está percorrendo em linha reta, é retilíneo. Se o corpo estiver movendo-se em uma trajetória circular com velocidade constante, sempre haverá uma aceleração apontando para o centro da curva, que nesse caso seria chamado de aceleração centrípeta. Isso a gente vai ver nas aulas futuras, tá? Sendo assim, esse tipo de movimento não pode ser categorizado como uniforme, mas sim circular uniforme. Então, para ser movimento uniforme, tem que ser linha reta, tá? Se for fazendo curvas, ou seja, em um círculo, por exemplo, nesse caso não seria considerado um movimento uniforme. Aí por quê? Porque vai haver uma força puxando esse móvel para o centro do círculo. Nesse caso seria aceleração centrípeta, ou força centrípeta, tá? Nesse caso seria um movimento circular, é circular uniforme, tá? Continuando aqui, nós temos equação horária do movimento uniforme. Tem algumas formulazinhas que a gente vai trabalhar, tá, gente, nesse assunto de movimento uniforme, que é justamente determinar, por exemplo, o espaço inicial, o espaço final de um móvel que está em movimento uniforme. Ou, por exemplo, determinar a velocidade. Nós sabemos que a velocidade é constante, mas podemos determinar a velocidade em um movimento uniforme. Aqui nós temos a equação horária, que também pode ser chamada de função horária do movimento uniforme, tá? Observe esse detalhe aqui. Pode ser chamada de equação horária do movimento uniforme, mas também pode ser chamada de função horária do movimento uniforme. Qualquer uma dessas duas formas que aparecem numa questão, por exemplo, representa a mesma coisa. Equação e função horária, tá? Olha só, no movimento uniforme, a posição varia com o tempo de forma constante. Podemos calcular a posição em que um móvel estará após um intervalo de tempo. Para tanto, devemos saber a sua posição inicial e a velocidade com a qual esse corpo desloca-se. Após ter identificado essas informações, basta utilizá-las na seguinte fórmula. Essa formulazinha aqui, gente, olha, S é igual a S0 mais VT, tá? Essa é a função horária do movimento uniforme. Essa formulazinha aqui é a função horária, a equação horária do movimento uniforme. Esse S aqui, ó, esse S grande aqui sem o zerinho, né, esse primeiro S, lembra que representa o espaço final do móvel. Esse S0 aqui, ó, que tem o zerinho, né, representa o espaço inicial do móvel, onde ele começa. O V representa a velocidade do móvel e o T representa o tempo. Então, S igual a S0 mais VT é a função horária do movimento uniforme, tá? Essa formulazinha também é chamada da fórmula do sorvete, tá, gente? Porque se vocês
prestar um pouquinho de atenção aqui, lembra muito, ó. Sorvete, né? SO mais VT, sorvete. Então, a forma do sorvete é chamada dessa forma também. Observa que, através dessa função horária do movimento, gente, eu consigo determinar, por exemplo, o espaço final de um móvel, tá? Sabendo a seu espaço inicial e sabendo sua velocidade e o tempo, por exemplo. Tem como eu determinar o espaço inicial, sabendo o espaço final, sabendo a velocidade e o tempo, né? Depende das informações que está dando na questão. Eu consigo determinar a velocidade também. Eu consigo determinar o tempo, tá? Eu consigo determinar qualquer uma dessas informações através dessa fórmula. Temos aqui velocidade média do movimento uniforme, certo? Tem a função horária do movimento uniforme, que é essa fórmula, mas também temos a formulazinha para determinar a velocidade média do movimento uniforme, certo? E para me determinar a velocidade, gente, é a mesma fórmula do assunto de velocidade que nós vimos nas aulas anteriores. Lembra que para me determinar a velocidade, eu só preciso pegar a variação do espaço e dividir pela variação do tempo, né? Tá aqui, ó, delta S sobre delta T. Lembra que esse delta aqui representa a variação. Então, para me determinar a velocidade do movimento uniforme, eu uso a mesma formulazinha, certo? Então, V é a velocidade média, o delta S é o deslocamento, que é a variação do espaço, e delta T é o intervalo de tempo, certo? Posso utilizar essa formulazinha para me determinar a velocidade do movimento uniforme. Temos aqui gráficos do movimento uniforme. Sim. Essa é a função horária, essa equação horária do movimento e essa velocidade média do movimento uniforme, gente, eu vou passar questões, exemplos daqui a pouco, tá? Explicando um pouco mais sobre isso. Temos aqui gráficos do movimento uniforme. Gráficos. A função horária do movimento uniforme é uma função do primeiro grau. Olha que eu já falei aqui várias vezes, né? É função horária do movimento uniforme. Função. Quando a gente fala em função, assunto de função, lembra que a gente trabalha com gráficos, né? Nós construímos o gráfico de uma função. Se eu estou trabalhando com função do movimento uniforme, essa função desse movimento pode ser representada através de um gráfico, que é o que a gente vai ver agora, certo? Desta forma, seu gráfico será uma reta cuja inclinação será igual ao valor da velocidade. Podemos ainda representar o gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Velocidade em função do tempo. Este gráfico será o da função constante, pois a velocidade apresenta o mesmo valor ao longo do tempo, certo? Então, se a gente vai representar, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro gráfico da esquerda, é o gráfico que relaciona a posição e o tempo. Então, a posição, o Szinho lá na função horária, vai relacionar o S, certo? Com o tempo. Se faz uma relação do espaço com o tempo, olha que essa função ela pode ser crescente, como está ali representado, ela pode ser crescente. Por que vai ser crescente? Porque o espaço vai aumentar com o passar do tempo, não é? O espaço aumenta com o passar do tempo. Se eu estou numa velocidade constante de 100 km por hora, tá? E depois de 1 hora vai percorrer 100 km, depois de 2 horas vai percorrer 200 km, depois de 3 horas vai ser 300 km, observa que o espaço percorrido, 300 km, está aumentando com o passar do tempo. Então, seria uma função crescente. Por isso que está representando dessa forma aqui, ó. Certo? Esse é o primeiro gráfico. Posição em relação ao tempo. Certo? Esse gráfico ele pode ser decrescente também, tá, gente? Descendo assim. Vai depender se a velocidade for negativa. Tá? Se a velocidade for negativa, ou seja, o automóvel está freando, ele freia, né, numa velocidade de menos 10 km por hora, por exemplo. Isso significa que com o passar do tempo, a velocidade, a posição, né, vai diminuindo. O espaço percorrido vai diminuindo. É como se o carro estivesse voltando no sentido oposto. Isso vai fazer com que esse gráfico seja decrescente. E esse segundo gráfico aqui, ó, ele está relacionando a velocidade com o tempo.
Olha aqui nesse caso, quando relaciona a velocidade com o tempo e representa graficamente, nesse caso vai representar um gráfico constante, né, de uma função constante. Por que é função constante aqui? Porque o gráfico aqui é paralelo ao eixo x. Porque, gente, lembra que a velocidade é sempre constante, a velocidade não muda. No movimento uniforme, a velocidade sempre vai ser a mesma. Tá? Se a velocidade é a mesma, então ela não vai mudar com o passar do tempo, então vai ficar constante. Por isso que o gráfico é constante. Certo? Não sei se deu para entender muito bem. Vamos lá, olha só. Em um gráfico da velocidade em função do tempo, a área da figura abaixo da curva representa a distância percorrida no movimento. Então, se vocês observar aqui, ó, nessa função constante que relaciona a velocidade e o tempo, observa que formou um retângulo aqui, não foi, gente? Esse retângulozinho aqui, ó. A área desse retângulo, se eu fosse calcular ela, seria justamente o espaço percorrido pelo móvel. Então, se eu calculasse aqui essa área, eu ia calcular todo o espaço percorrido pelo móvel. Representa a distância percorrida pelo movimento. Certo? Então, se eu pegasse aqui o tempo e multiplicasse pela velocidade, né, que é base vezes altura, área de retângulo, eu determinaria aí toda a distância percorrida. Certo? É isso, gente. Isso é movimento uniforme. É só lembrar. É aquele movimento onde a velocidade é constante, logo o espaço percorrido em um intervalo de tempo vai ser sempre o mesmo, vai ser a mesma coisa sempre, porque a velocidade é a mesma, tá? Vamos para exercício resolvido para entender um pouco melhor. Olha só, a primeira questão diz o seguinte. Um ônibus que se desloca de Santos a São Paulo está no quilômetro 15 da rodovia e percorre todo o trajeto numa velocidade constante de 90 km por hora. Calcule a posição que ele estará após 3 horas de viagem percorrida sem variação de velocidade. Sem variação de velocidade. Sem variação de velocidade é porque não vai mudar a velocidade. A velocidade vai ser constante, tá? Até aqui diz, ó, velocidade constante de 90 km por hora. Certo? Então, beleza. Pegando as informações que nós temos aqui no texto, tá? As informações, gente, olha só que o espaço inicial que nós temos aqui é de 15 quilômetros, não é? Deixa eu mudar a cor aqui. O espaço inicial é de 15 quilômetros, que está dizendo aqui, ó. O ônibus, ele se desloca de Santos a São Paulo. Está no quilômetro 15, então ele está começando o deslocamento no quilômetro 15. Então, o espaço inicial é 15 quilômetros, tá? A velocidade que nós temos aí, ó, velocidade do ônibus, que é uma velocidade constante, é de 90 quilômetros por hora, certo? E o tempo é de 3 horas, como está dizendo ali. Olha que o que pede na questão é calcule a posição que ele estará após 3 horas. Então, o tempo é 3 horas e o que está pedindo ali é a posição que ele vai estar. Ou seja, o espaço final. É isso aqui que quer calcular, o espaço final. Tá? Já que eu tenho essas informações aqui nessa questão, gente, o que é que eu posso utilizar para calcular? Eu posso utilizar a função horária do movimento, que é o quê? S é igual a S0 mais VT, velocidade vezes o tempo, tá? Se eu utilizar isso aqui, eu vou determinar o S. Então, ficaria como? Ficaria S é igual a S0. S0 é 15 quilômetros. Observa, gente, que todas essas grandezas aqui, né? Espaço, velocidade, tempo, estão na mesma unidade de medida. Quando eu falo assim, estão na mesma unidade de medida, é porque, tipo assim, ó, o espaço inicial está em quilômetro, a velocidade está em quilômetro por hora. Então, os dois estão em quilômetro aqui, ó. Se a velocidade estivesse em metro por segundo, aí eu teria que converter uma das unidades, tá? E olha que o tempo está em hora, a velocidade também está em hora lá, ó, quilômetro por hora. Então, está tudo no mesmo padrão. Então, vou calcular do jeito que está, tá? Então, espaço inicial vai ser 15, mais velocidade é 90, vezes o tempo, que é 3. Logo, o espaço vai ser o quê? Ó? 15, mais 90 vezes 3 dá 270,
tá? Logo, o espaço final vai ser 15 mais 270, vai dar 285. Ou seja, o espaço final, a posição que ele estará depois de 3 horas, né, nessa velocidade de 90 km por hora, vai ser na distância percorrida de 285 km. Esse vai ser o espaço final. Tá aí. Respondemos a questão utilizando a função horária do movimento uniforme. Certo? Vamos à segunda questão. Aqui está a resolução tal. Pegamos aqui as mesmas informações, substituindo ali na fórmula da função horária, calculamos e achamos 285, certo? Segunda questão. Um observador percebe que um veículo, inicialmente a uma distância de 30 metros, afasta-se com velocidade constante de 90 km por hora. Em relação a esse movimento, responda. Letra A. Qual é a classificação do movimento desse veículo? Explique. Olha só, quando aqui fala afasta-se com velocidade constante de 90 km por hora. Se ele está se afastando a uma velocidade constante, né, eu poderia classificar esse movimento como um movimento uniforme, não é? Que é até o assunto que a gente está vendo, né? Tem que ser isso. Então, quando perguntar aqui qual é a classificação do movimento desse veículo, a classificação é, ele está em movimento uniforme, tá? Movimento uniforme, porque a velocidade é constante e é 90 km por hora, tá? Aqui pede para explicar. Basicamente já expliquei, tá? Então, a letra A é isso, só pede para responder isso, tá? Eu botei aqui uma respostazinha, ó. Como o veículo afasta-se de seu observador, o seu movimento é progressivo. Além disso, é progressivo. Além disso, como sua velocidade é constante, trata-se de um movimento uniforme e progressivo. Eu não falei disso ainda, tá, gente? Mas esse movimento progressivo é aquele movimento que está se afastando do referencial. Então, quando eu falo ali que ele se afasta-se com velocidade de 90 km por hora, porque ele está indo contra, né? No sentido oposto, logo está se afastando, então estaria no movimento progressivo. Se por acaso ele estivesse se aproximando, seria, ou parando, né? Não sei, poderia estar voltando o movimento, está se aproximando, seria um movimento retrógrado, tá? Mas aqui é um movimento progressivo. Porque a velocidade é positiva, logo vai ser um movimento progressivo. Se a velocidade fosse negativa, estaria no movimento retrógrado, tá? Beleza. Letra B pergunta o que mesmo? A letra B pergunta: determine a função horária da posição desse veículo em unidades do SI, tá? Determina a função horária. Então, na letra B pergunta isso. Vamos lá. Determinar a função horária. O que é que nós temos de informações nessa questão, gente? Olha, nós temos aqui que o espaço inicial é 30 metros, concorda? Tá ali, ó. Um veículo, né, observador percebe que um veículo inicialmente é uma distância de 30 metros, então inicialmente, né, o espaço inicial é de 30 metros, e ele afasta-se com velocidade, a velocidade aqui que nós temos é 90 km por hora. Beleza. Se a gente observar aqui, ó, o que pede na questão é para determinar a função horária. Lembra que a função horária é isso aqui, né, gente? S vai ser igual a S0 mais V vezes T, VT. Olha aqui, de informações, nós temos aqui o S0 e nós temos a velocidade, que é o Vzinho ali, 90, tá? Antes de jogar aqui na fórmula, nós temos que observar que a unidade de medida desses dois valores que nós temos está diferente, não é? Porque um está em metro, o outro está em quilômetro. A velocidade está em quilômetro por hora, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é transformar esse quilômetro por hora, esses 90 quilômetros por hora, transformar em metro por segundo, certo? E como é que eu faço essa transformação de quilômetro por hora para metro por segundo? Vocês têm que lembrar, tá? Que nós vimos nas aulas passadas. Lembra que para me fazer essa conversão, ou eu multiplico por 3,6 ou eu divido por 3,6.
Se eu quero transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, não é? Se eu vou transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, aqui a gente vai ter que pegar 90 e dividir para 3,6 para poder converter, tá? Então, isso aqui, se eu dividir, tá? 90 dividido para 3,6 vai dar 25. Eu já calculei aqui, tá 25. Então, dá 25 metros por segundo. Pronto. O espaço inicial está em metro, a velocidade também está em metro por segundo. Agora, nós podemos determinar qual vai ser a função horária. A função horária vai ser essa daqui, então. S é igual a S0, que é 30, mais velocidade é 25, vezes o tempo. Então, eu coloco o Tzinho aqui mesmo, tá? Fica 25T. Pronto. Isso aqui que eu achei é a função horária, tá? É a função horária que representa esse movimento desse corpo. Certo, gente? Então, fica assim. Olha, o que pede na questão é determine a função horária. Então, achei a função horária, é isso. Certo? Não quer que determine o espaço final, não quer que determine o tempo, quer que determine a função horária. E a função horária vai ser isso. Certo? Beleza. Letra C pede o quê? A letra C pede em qual instante de tempo esse veículo estará na posição 80 metros. Em qual instante de tempo esse veículo estará na posição 80 metros? Então, esse 80 metros é o espaço final, concorda? Né, gente? É o espaço final. Ó. Em qual instante de tempo esse veículo estará na posição 80 metros? Certo? Para me determinar isso, eu vou utilizar essa função horária aqui que a gente achou na letra B. Porque a gente já sabe aqui qual é a função horária. E a função horária aqui, essa função horária, é desse movimento desse corpo, não é? Então, eu vou fazer o seguinte. No lugar do S, que é o espaço final, eu vou colocar 80. Por quê? Porque o que pede para determinar aqui é o tempo, tá? É o Tzinho que eu quero achar. Então, se eu colocar 80 no lugar do S, né, do espaço final, eu vou ficar com 80 é igual a 30, né? Mais 25T. Então, no lugar do S, eu coloquei 80 porque é o espaço final. Beleza? Pronto, eu só preciso calcular essa equaçãozinha para me achar o valor de T, tá, gente? O valor de T. Considerando aqui que esse segundo membro fosse o primeiro membro, tá? Se eu jogar tudo para lá, ficaria assim, ó. 30 mais 2T, né? Igual a 80. 2T não, 25T, desculpa. Aqui. Pronto, só trocando ali, tá? O segundo membro disse que é o primeiro e o primeiro disse que é o segundo. Sem mudar sinal, sem nada, do jeito que tá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 30 e passar para o segundo membro, né? Então, eu vou ficar com 25T é igual a 80 menos 30. Porque o 30 é positivo e passa negativo. Então, eu vou ficar com 25T é igual a 80 menos 30, que dá 50, né? Pega esse 25, passa dividindo, né, gente? Tá multiplicando aqui, passa dividindo. Quando eu pegar 50 e dividir para 25, vai dar 2. Ou seja, 2 segundos, tá? O tempo é de 2 segundos. Tranquilo? É isso. Tá aí a resposta. Próxima questão resolvida. Olha o que está dizendo ali, ó. A função horária do espaço de um móvel em movimento uniforme é dada por S é igual a 6 mais 2T. Determine o espaço inicial S0 e a velocidade escalar V do móvel. Então, nessa questão aqui, a gente só pede para determinar, através dessa função horária, qual vai ser o espaço inicial e qual vai ser a velocidade. Questão muito fácil, muito simples. Não é porque é muito fácil. Porque, olha só, a função horária é assim, né? S é igual a S0 mais VT. Se a gente observar essa função horária que está dando ali em cima, S igual a 6 mais 2T, olha que o S0,
Se a gente observar direitinho ali, vai ser o 6. Certo? 6. Aí esse 6 aqui, esse espaço vai 6 metros, né? Pronto. Tá lá, 6. É o número que tá sozinho ali, ó, 6. Consequentemente, a velocidade vai ser o quê? Não é o número que está junto do t lá, ó. Então vai ser 2 metros por segundo. Pronto. Terminamos a questão, gente. Olha aí. Só isso. Sabendo a função horária, que é S igual a 6 mais 2t, o espaço inicial é 6. Tá lá. Certo? Que é o número que fica junto. Eita, junto não, fica sozinho ali, né? Porque lembra que a função horária é essa daqui, S0 mais VT. Então, o 6 é o S0, então o espaço inicial é 6 metros. E o 2 ali é o V, velocidade, então 2 metros por segundo, certo? Aí. Respondendo aqui, ó, para isso devemos comparar a função S igual a 6 mais 2t com a função S igual a S0 mais V vezes t. Note que S0, né, o espaço inicial, é 6 metros, e a velocidade vai ser 2 metros por segundo. Aqui coloquei uma ilustração, tá? Só para representar o que está acontecendo. Olha que a velocidade é de 2 metros por segundo, certo? Então, supondo que o carro ele está aqui, o espaço inicial é 6, como está dizendo ali, ó, 6 metros, 6. Então, no tempo zero, ele está no 6. Depois de 1 segundo, ele vai para 8, certo? Porque ele vai andar 2 metros. 2 metros por segundo, né? 2 metros a cada segundo. Depois de mais 1 segundo, ele vai andar mais 2 metros. Depois de mais 1 segundo, mais 2 metros. E assim por diante, né? Porque a velocidade é constante. Logo, vai mudar o espaço, o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo, né? Constantemente. Olha o que está dizendo aqui, ó. O sentido do movimento do móvel é o mesmo sentido de orientação da trajetória. Ou seja, o sentido positivo do eixo S, nesse caso, o movimento é chamado progressivo. Tá? Então, se o sentido do movimento do móvel, é o mesmo sentido de orientação da trajetória, a trajetória está apontando para a direita, assim como o movimento do móvel também está para a direita, nesse caso é um movimento progressivo. Tá? Como eu falei naquela questão anterior, se estava se afastando do observador, né? Então seria um movimento progressivo. Se a função horária fosse, por exemplo, S igual a 6 menos 2t, olha que nesse caso aqui a velocidade é negativa, né? Menos 2 metros por segundo. Note que nesse caso a velocidade é negativa, menor que zero. Significa que o sentido do móvel é contrário ao sentido da orientação da trajetória. Naquela questão eu falei, né? Se está se aproximando do observador, então nesse caso seria chamado de quê? Chamado de movimento retrógrado. Tá aqui embaixo. Tá até negrita aqui, tá? E nesse caso é um movimento retrógrado. Se o movimento está na mesma direção que o sentido, né, da trajetória, movimento progressivo. Se está contrário, movimento retrógrado, tá? Coloquei isso aqui só para dar uma lembrada. Quarta questão e última, tá, do resolvido. Diz assim, ó, uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Suponha que ela consiga voar com velocidade constante de 10 metros por segundo durante o período de uma semana. Qual terá sido a distância em quilômetros percorrido pela ave durante esse período? Tá? Vamos lá. Tomando as informações que nós temos ali, ó, temos a velocidade, não é, gente? 10 metros por segundo, certo? E temos o tempo, que está dizendo aqui, ó, a velocidade constante de 10 metros por segundo durante o período de uma semana, tá? Uma semana. Certo. Então, nós só temos essas duas informações. E o que pede aqui é o quê? Qual terá sido a distância percorrida, ou seja, o espaço percorrido. É esse que nós queremos calcular. Tá? Pronto, se nós temos essas informações, como é que a gente pode calcular isso? Tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, olha que a velocidade está em segundo, né? É metro por segundo, e o tempo está em semana. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que transformar essa semana aqui em segundos, certo? Em segundos. Então, vamos lá. Uma semana tem 7 dias. 7 dias. Cada dia tem 24 horas, né? Então, vai ficar 7 vezes 24. Deixa eu
Deixa eu calcular aqui rapidinho. Não sei se vocês estão vendo aqui a calculadora, tá? Que eu acabei de colocar uma calculadora aqui. Então vai ficar 7 vezes 24, tá? Então dá 168, isso é 168 horas. Aí agora eu tenho que transformar em segundos, tá? Vou pegar esse valor e multiplicar por 60, que aí eu transformo em minutos, certo? E depois eu vou multiplicar por 60 de novo, que aí eu vou transformar em segundos. Então dá 604.800. 604.800. Isso aqui é a mesma coisa que 604.800 segundos, certo? Pronto. O que é que eu vou fazer para me calcular? Tá? O que é que eu vou fazer para me calcular? Eita. Percebi uma coisa agora, gente. Olha só. As respostas que nós temos ali, né, as alternativas, está em quilômetro. Certo? Está em quilômetro. Então, nós temos que achar a resposta em quilômetro. Quilômetro por hora, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, desculpa aí o erro, é transformar essa velocidade aqui, que está em metro por segundo, eu vou transformar em quilômetro por hora. Certo? Então, é isso que eu tenho que fazer primeiro. Desculpa aí. Então, primeiro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou converter, né? 10 metros por segundo e transformar em quilômetro por hora. Então, para me transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, né? Então, eu vou ter que pegar esse valor aqui e multiplicar por 3,6. Então, deixa eu fazer aqui, ó, 10 vezes 3,6 vai dar 360. Né? Eu não preciso nem fazer com a calculadora, mas tudo bem. Então, vamos lá. Vai ficar 360 quilômetros por hora, certo? Então tá aqui, a velocidade em quilômetros por hora vai ser 360 quilômetros por hora. O tempo está em semana, eu vou transformar em horas, né? Para me transformar em horas, eu vou pegar uma semana, que tem 7 dias, né? Então 7 dias vezes 24 horas vai dar 168, certo? 168. 168 horas. Pronto. Aí agora a velocidade está em quilômetro por hora, o tempo está em hora, agora sim nós conseguiremos determinar o espaço, tá? Só que, gente, observa o seguinte, ó, nessa questão eu não vou utilizar a função horária, a formulazinha de função horária do movimento uniforme. Não, não, não. Eu vou usar a velocidade do movimento uniforme, tá? E velocidade é o quê? É ΔS sobre ΔT. Só isso aqui que eu vou utilizar para me calcular, certo? Então tá aqui, ó. Velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. Olha que a velocidade aqui que nós temos é 36. Ah, é. Desculpa aí, gente. Aqui é 36, não é 360 não. Desculpa aí. Porque se eu pegar 3,6 e multiplicar por 10, não dá 36. É 36 km por hora. Perdão. Então vai ficar no lugar do V 36 igual a, no lugar do tempo, aqui embaixo, 168, que foi o que a gente achou aqui em horas. Aí o que nós queremos achar é o ΔS, né, que é o espaço. Então quando eu fizer a regrinha de 3 ali em cima, ó, deixa eu fazer aqui embaixo, vai ficar 36 igual a ΔS sobre 168. Aqui eu tenho que fazer regra de 3, né, gente? Multiplica meio por extremos, vai ficar ΔS igual a 36 vezes 168. Quando multiplicar aquilo ali, vai achar 6.048 quilômetros. Então, a resposta vai ser a letra B, de boboca que eu fiz agora, né? Mas é isso. Está aí respondida essa quarta questão, certo? As próximas questões que aparecem aqui já é de exercício mesmo para vocês, tá? Então, vocês vão responder o exercício, que eu vou mandar no grupo de vocês. Primeira questão é essa. Segunda questão. Terceira. Quarta. Quinta, né? Faltou a quinta ali, eu botei sexta, mas tudo bem. E quinta questão. Então, são 5 questões para vocês responderem, certo? Esse vai ser o exercício que eu vou deixar. Esse é o assunto dessa semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, me procura. Qualquer coisa, assiste o vídeo novamente. Eu procuro outro vídeo com outros professores explicando no YouTube. Não tem problema. Mas o importante é vocês aprenderem o conteúdo, certo? É isso. Até a próxima aula. Falou!